Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero pedir que os irmãos abram a sua Bíblia no tema que foi dado, Romanos, capítulo 12. Enquanto os irmãos acham, eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Romualdo e Elisete por lembrarem de mim, por me darem essa honra de estar aqui com vocês. Estou acompanhada da minha mãe, do meu namorado e meus amigos que estão ali atrás. Para mim é uma honra estar com vocês. Romanos 12, versículo 1 e 2. Os irmãos acharam, amém? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldoeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Antes de entrar no tema em si, é muito importante nós entendermos qual é o contexto em que Paulo escreve aos Romanos. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele se encontra na Grécia. E ali naquele lugar ele escreve a carta aos irmãos que estão em Roma. Só que Roma, naquele contexto, era um ambiente muito rico, era um país muito rico, um centro comercial muito potente economicamente falando. Era um lugar de estudo onde a cultura predominava, era um lugar muito bom de se estar. Embora seja um lugar também muito rico, também era um lugar muito comum onde se aflorava a desigualdade social. Porque era um país formado por pessoas financeiramente muito bem, mas também era formada por estrangeiros e escravos que se encontravam livres no momento. Mas por que é importante falar do cenário de Roma? Porque naquele ambiente, naquele lugar, a promiscuidade crescia, e crescia de modo alarmante. Tanto é que no capítulo 1, quando nós abrimos o livro, a primeira coisa que nós batemos de frente é Paulo escrevendo que haviam pessoas em que permitiam a imoralidade sexual daquele ambiente. Então era muito comum, por quando Nero estava no poder, porque quando a carta é escrita, Nero está no poder, era muito comum a homossexualidade naquele lugar, era muito comum a imoralidade sexual, era muito comum a idolatria e o culto aos outros deuses. Então era um lugar onde a igreja do Senhor crescia, mas também era um lugar totalmente não favorável para um cristão estar. Mas por que é importante frisar isso? Porque o tema vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela vossa mente, pela renovação da vossa mente. Então é um lugar onde é muito normal a imoralidade, é um lugar onde é muito normal o pecado habitar, é um lugar onde é normal com que o pecado floresça, mas ainda assim Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Então isso nos faz entender que embora nós estejamos no mundo pecaminoso, embora nós estejamos no mundo onde o pecado todo dia cresce com abundância, onde tudo é normal, onde a prática do pecado é normal, onde a imoralidade é normal, onde tudo se torna normal, o Senhor ainda está cobrando de nós para que venhamos ir contramão àquilo que o mundo diz. E o Senhor me faz lembrar de Daniel, porque Daniel está na Babilônia, Daniel está num lugar onde nada é normal, onde ele não estava acostumado, porque quando Daniel está na sua terra, Daniel é príncipe. Onde Daniel está, o culto é direcionado a Deus. Só que quando Daniel chega na Babilônia, é normal o culto aos outros deuses. É normal adorar a outros deuses, é normal se curvar diante de outros deuses. Mas mesmo Daniel sendo escravo, mesmo Daniel estando em terra estranha, Daniel permanece fiel ao Senhor. Então isso já nos traz algo simples que nós precisamos frisar na nossa memória. Crente transformado pelo Espírito Santo não se molda segundo o padrão do mundo. Crente que é transformado pelo Senhor não muda conforme o ambiente
ambiente em que ele está inserido. Se o ambiente é favorável espiritualmente, eu sou quem eu sou em Cristo. Se o ambiente não é favorável espiritualmente, eu continuo sendo quem o Senhor me chamou para ser. Então, o fato do ambiente ser contaminado ou não, não nos justifica viver uma vida de pecado. O fato do ambiente ser contaminado ou não, não nos justifica corromper as nossas vestes. José está fora da casa do seu pai, mas ele está dizendo, eu não vou me deitar com a mulher de Potifar, porque como poderia eu pecar contra o meu Senhor? Então, o que eu quero trazer à memória dos jovens que estão aqui, das pessoas que estão aqui, e até mesmo a minha memória, porque todo mundo está suscetível à queda. Mas o que eu quero te falar é tempo de posicionamento. Não é o ambiente que me faz, mas se eu sou firmado em Cristo, eu não sou moldado conforme aquilo que está à minha volta. Não existe desculpa de eu dizer, eu não sou crente na escola, porque a escola é um lugar não favorável. Eu não sou crente na faculdade, porque a faculdade não é um lugar favorável. Eu não sou crente no trabalho, porque no trabalho não é um lugar favorável. Se você parar para prestar atenção, o ambiente pode ser desfavorável, mas através de você, aquilo que era sujo, o Senhor transforma em algo limpo, porque o Senhor não nos chamou para ser moldado pelo ambiente, mas o Senhor nos chamou para moldar e alcançar aqueles que estão em nossa volta. Pode ter lama, pode ter sujeira, quem tem que fazer a diferença é quem é crente. Pode ter corrupção, pode ter roubo, pode ter tudo aquilo que desagrada. Isso não nos autoriza a ir contra aquilo que o Senhor nos ordena. O Senhor está dizendo em Deuteronômio, sede santos como eu sou santo. O Senhor não se molda segundo a minha vontade. Não sou eu que peco e o Senhor então peca. Não sou eu que me corrompo e o Senhor se corrompe. O Senhor continua sendo santo. Comigo se sujando, o Senhor é santo. Comigo sendo santa, o Senhor é santo. Adão está no paraíso. Adão continua perante o Senhor. Ele continua sendo santo. Adão, quando erra, o Senhor continua sendo santo. A diferença é que quando o Senhor vem ao encontro de Adão, Adão se esconde, porque o pecado entrou. O Senhor não mudou, o Senhor não deixou de ir ao encontro a Adão, mas quem pecou foi Adão. Quem se esconde é Adão. E muitas das vezes é assim que nós nos comportamos. O Senhor, Ele não se afasta de nós, mas quando nós pecamos, nós deixamos que um abismo entre o espaço de nós e o Senhor. Não é o Senhor que se afasta, somos nós que nos afastamos com o pecado. Mas o que eu quero dizer nessa noite é, o Senhor morreu por nós naquela cruz. E onde havia pecado, a graça superabundou. Então o que eu quero te dizer é, não há quem esteja aqui que esteja perdido, que o Senhor não seja capaz de salvar. Não há alguém aqui que esteja tão sujo, que o Senhor não seja capaz de limpar. Não há alguém aqui que esteja tão distante, que o Senhor não seja capaz de alcançar. Está pecado, está sujo, está afastado, mas o Senhor está dizendo, não tem importância, eu te alcanço e te trago de volta nessa noite. Não me interessa se alguém está julgando, chamando de impuro, dizendo que não tem valor. Para o Senhor você tem valor. Paulo matava crente. Paulo era alguém que perseguia. Quando Paulo é salvo, ele estava com um documento na mão, indo à procura de autorização para matar. Mas o que ele não sabia é que havia o Senhor o esperando em Damasco para mudar a sua história. E de maior perseguidor de cristão, vira um dos maiores apóstolos de Cristo. Porque nós servimos a um Deus capaz de transformar histórias. Nós servimos a um Deus capaz de limpar qualquer um do pecado e resgatá-lo onde quer que ele esteja. Mas voltando à mensagem, voltando ao tema, o que eu quero dizer sobre isso é sobre a transformação da nossa mente. É isso que me chamou a atenção. Porque quem já é cristão, ou mesmo quem é novo convertido, ou mesmo quem não é cristão que esteja aqui, é muito comum nós vermos o Evangelho como algo mais duro e ríspido, porque nós sabemos que o Senhor nos cobra mudança. Tanto é que Ele diz, vinde a mim, toma a tua cruz e me segue.
O Senhor, embora nós possamos vir até Ele como nós estamos, é impossível estar em Cristo e continuar da mesma forma. Se nós estamos em Cristo, não mudamos o nosso hábito, não mudamos a nossa forma de falar, não mudamos a nossa forma de andar. Se não há mudança, não tem conversão. Se não há transformação de vida, é impossível eu estar em Cristo. Porque embora eu vá da maneira que eu estou, se eu estou nele, é possível, na verdade é imprescindível, que o Senhor comece a trabalhar em mim e retire de mim aquilo que o desagrada. Paulo está indo a caminho. Quando ele vai a caminho, ele perde a visão. Ali o Senhor se revela. E quando Paulo se levanta, ele não era mais o perseguidor. Mas por ele ser alcançado pela graça, quem antes ele perseguia, agora ele salva. Quem antes ele queria matar, agora ele é capaz de dar a sua vida para a propagação do Evangelho. Então tem que ter mudança. Crente que é crente tem que ter mudança. Crente que é crente tem que ser moldado pelo olheiro. Jeremias 18 vai dizer, ele desce à casa do olheiro e o Senhor molda aquele vaso. Não está segundo a vontade dele, ele vai moldar o vaso. Está rachado, ele vai moldar o vaso. Está vazio, ele enche. Mas o Senhor não nos permite ficar da mesma forma, porque ele quer que a gente alcance o céu. Não existe cristianismo sem mudança. Não existe cristianismo sem transformação de vida. Mas até quando a gente se prende à mesmice? Até quando a gente fica preso à mediocridade de vir para a igreja no domingo, vir para a igreja na quinta-feira, de vir para uma oração, de às vezes dobrar os nossos joelhos, às vezes abrir a Bíblia, sendo que o Senhor está dizendo, eu tinha muito mais para vocês. Mas quem se mantém afastado ainda somos nós. E a Bíblia vai dizer que não vos conformeis com este mundo, porque o que eu falei no início era um lugar pecaminoso, mas quando Paulo escreve, ele está trazendo a importância de eles não se contaminarem com aquilo que está ao redor, porque quando a igreja chega até Roma, são os estrangeiros que estavam lá no Pentecoste, em Atos capítulo 2, e quando eles voltam para a sua terra, eles vêm semeando a palavra. A igreja vai crescendo, vai tomando uma proporção enorme. Os irmãos fazem culto doméstico, porque a perseguição daquele tempo era real. A gente hoje em dia tem o conforto de vir para a nossa igreja, entrar e sair com a Bíblia na mão e não ser morto. Mas a perseguição era real naquele tempo. Então Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. E o que eu quero trazer aqui já é em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. A Bíblia vai dizer que não há como conhecer os pensamentos de Deus se não for através do Espírito de Deus. Não há como eu conhecer os pensamentos de um homem se não for através do Espírito do homem que habita nele. Mas não somente, a Bíblia também vai dizer que o Senhor nos dá este Espírito. Então não tem como ter transformação de mente se eu não carrego o Espírito. Mas Romanos 8 também vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Aquele que tem o Espírito da carne se prostra à vontade da carne. E a carne não é boa. Tanto é que vai nos dizer que aquele que é prostrado à carne cumpre a vontade da carne e não aceita aquilo que sai da boca de Deus. Quando nós vamos em 1 Coríntios, ainda no capítulo 2, também vai nos dizer que é impossível eu discernir aquilo que é espiritual se não for espiritual. É impossível a minha carne ser submissa e obedecer aquilo que vem do céu ou aceitar o que a Bíblia fala se eu não estiver em espírito. Se eu não tiver o Espírito de Deus em mim. Então é muitos jovens, são muitas pessoas no nosso tempo dizendo, eu não consigo me firmar, eu não consigo estar em Cristo, eu não consigo não me corromper, mas a verdade é, que Espírito tu tem alimentado dentro da tua carne? Que Espírito tu tem dado lugar no seu ser, no seu ambiente? Que Espírito tu tem dado lugar quando tu está na tua casa, onde ninguém te enxerga? Porque é muito fácil dizer, a minha carne me vence, eu não consigo, eu até quero e não tenho força, mas será que não tem sido você que tem dado lugar ao inimigo para ele agir na sua vida? 1 Coríntios, Romanos capítulo 1 vai dizer
que aquele povo era tão pecaminoso, era tão corrompido, que o Senhor os entrega à própria depravação da sua mente. Então, até o fato de eu ter uma mente renovada ou não é pela graça divina. Até pelo fato de eu conseguir vencer um pecado ou não é pela graça divina. Até pelo fato de eu conseguir me manter firme no caminho é pela graça divina. Mas o Senhor também os entrega porque eles fizeram uma escolha. E a Bíblia vai dizer, mesmo conhecendo Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, ainda assim eles decidiram se inclinar à vontade da carne. Então, se não tem Espírito, não tem transformação de mente. Se não tem o Espírito de Deus, não tem como ter mudança de vida. Se não tem o Espírito de Deus, não tenho como não me corromper e não me sujar. É importante a gente entender que eu não tenho como permanecer firme e fiel ao Senhor se eu estiver cheia da vontade da minha carne. O apóstolo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Mas isso não é desculpa, em nenhum momento você vê o apóstolo se entregando ao pecado. Em nenhum momento você vê ele dizendo, já que é assim, já que a minha carne é pecaminosa, já que eu sou entregue, já que a minha carne é inclinada ao pecado, não é por isso que eu me curvo a ele. A minha carne até quer, a minha vontade até é essa, como ser humano, mas porque eu tenho o Espírito e porque eu sou livre através do sacrifício de Cristo, que eu sou capaz de dizer não ao pecado. Mas é por causa da graça, é por causa do Espírito de Deus, que eu sou capaz de me manter firme. E é lindo porque a Bíblia diz que se não for através do Espírito de Deus, a nossa carne não aceita aquilo que é escrito. A Bíblia, pela lógica humana, ela é totalmente controversa à nossa vontade. Se for olhar pelos olhos carnais, nós vemos uma Bíblia que diz para amar os nossos inimigos. Nós vemos uma Bíblia que nos diz para pedir perdão por aquele que pecou contra nós. Nós estamos diante de uma Bíblia que Deus salva aquele que pecou. Deus transforma em aquele que era perseguidor e matava cristão em um dos maiores pregadores do Evangelho. Então, perante a nossa lógica humana, a Bíblia não faz sentido, mas aquele que é cheio do Espírito de Deus entende que esse daqui é a verdadeira verdade e o caminho para o céu. Não há transformação de mente se você não tiver o Espírito de Deus. Romanos 8 vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. E o que eu quero te indagar nessa noite é, qual Espírito você tem alimentado na sua vida? Quem você tem sido quando ninguém te vê? Qual Espírito tem dado lugar? Quem você tem sido quando ninguém te enxerga? Será que o pecado, ele te prende ainda? Será que o pecado ainda te corrompe? Será que os lugares ainda te moldam? Será que você tem deixado de ser aquilo que Cristo te chamou para ser, porque você ainda se curva à vontade do pecado? Não é possível eu achar normal como cristã que o pecado faça parte da minha vida. Não é possível como cristã eu achar normal que o pecado rege a minha vida. Mas o que eu quero te dizer é, existiam vários, e existem pessoas que porque não se corromperam, o Evangelho cresceu e a igreja tomou uma grande proporção. Por aqueles que decidiram não se render, por aqueles que decidiram não se contaminar, por aqueles que decidiram não se sujar, a igreja cresceu e hoje você está sentado aqui porque alguém se decidiu permanecer firme no Evangelho. O Senhor não te chamou para ficar com água nos tornozelos. O Senhor não te chamou para ficar com água batendo em canela.
O Senhor não te chamou para ficar com água batendo no joelho, na cintura. O Senhor nos chamou para viver uma vida de abundância no Espírito. O Senhor não me chamou para ser crente no domingo e ser desviado na segunda. O Senhor não me chamou para ser crente dentro da igreja e quando está lá fora envergonhar o Evangelho. Mas o Senhor te chamou para ser aquele que propaga o Evangelho, aquele que quebra correntes, aquele que vence o maligno, aquele que propaga, que vence, que salva. O Senhor não te chamou para viver uma vida de qualquer maneira. É uma mensagem de confronto, mas é melhor ser confrontado na terra do que viver a eternidade no inferno. É melhor levar uns tapas e um sacode do Espírito Santo agora do que passar a eternidade e perder a vida no inferno sofrendo. Porque o Senhor nos chamou para viver uma vida de abundância. Mas o que eu quero te dizer não é de qualquer maneira que a gente chega lá. Não é porque o ambiente é corrupto ou sujo que eu tenho direito de sujar as minhas vestes. Elias, quando vai apresentar o sacrifício a Deus, ele não deixa o altar de qualquer maneira, mas antes ele tem a preocupação de restaurar, de tirar a sujeira, porque não é de qualquer maneira que se apresenta diante de Cristo. Não é de qualquer maneira que eu levo uma vida de evangelho. Não é de qualquer maneira que eu levo um ministério. Não é de qualquer maneira que eu porto a presença, porque o Senhor é santo e Ele não aceita a sujeira, porque eu quero viver de qualquer maneira. O Senhor não aceita o pecado. O Senhor não mudou porque eu mudei. O Senhor não mudou porque o mundo mudou. O Senhor não mudou porque as leis mudaram. A lei condena, mas a graça salva. E é por conta da graça que hoje a gente tem a liberdade de dizer não para o pecado. Mas por que a nossa geração continua dizendo sim? E o que me assusta é que muitas das vezes, aqueles que mais pecam, aqueles que mais envergonham, aqueles que mais trazem escândalo, não é quem está lá fora, é quem está dentro. Aquele que escandaliza, às vezes não é o maioral lá fora, não é quem está sujo, mas é quem está dentro que ainda não teve transformação de vida. O povo estava preso no Egito. O Senhor levanta Moisés. O povo é liberto. Eles estão indo em direção a uma promessa. Foram 400 anos de escravidão. E agora, quando estão livres, no meio do deserto, você observa que muitas das vezes o fato de alguém pecar e se manter no pecado não é porque o ambiente não é propício. O povo sai do Egito. Eles têm coluna de nuvem. Eles têm coluna de fogo, eles têm maná, ele tem a veste que dura, ele tem sandálias, não lhes falta nada, pelo contrário, o sobrenatural de Deus é palpável a eles. Mas mesmo assim, Moisés sobe o monte, e quando ele volta, o povo está fazendo culto a outros deuses, a bezerro de ouro. E aí eu te pergunto, será que foi o ambiente ou não é a mente que não foi transformada? Embora não esteja mais no Egito, a mente ainda é presa no Egito. Embora o ambiente não seja mais sujo, embora o ambiente não seja mais corrupto, por a mente não ser transformada, eles querem trazer a sujeira do Egito para onde era um lugar que deveria ser santo. A questão e a culpa, a responsabilidade, não é de onde o crente está inserido. A responsabilidade é nossa, de ter uma mente, buscar uma mente transformada ou não pelo Senhor. A nossa mente é o órgão que rege o nosso corpo, que rege as nossas atitudes. Se você não estiver bem emocionalmente, aquilo pode ser refletido fisicamente, porque a mente manda sinais e comandos para o nosso corpo. Se a minha mente não está saudável, se a minha mente não carrega o Espírito de Deus, se a minha mente não carrega a verdade, é impossível eu moldar as minhas atitudes. Provérbios vai dizer, guarda o seu coração, porque do coração provém a vida. Só que aqui não é falado de modo literal, mas para o povo, o coração era como se fosse a nossa mente. Para eles, o coração era como se fosse o nosso sistema de comando, que é a nossa mente.
Então ele está dizendo, guarda, porque através disso provém a vida. E Deus me faz lembrar de Mateus capítulo 15, onde os fariseus questionam a Jesus. E eles falam, olha, os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Mas Jesus diz, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que Jesus está dizendo é aquilo que está dentro de você, por a mente não carregar o Espírito Santo, por a mente não carregar o Espírito de Deus, por a mente não ser transformada, por a mente não ser renovada, já está tão contaminado e sujo por dentro, que o que sai contamina mais ainda o ambiente. E eu lembro do jovem, da parábola do jovem rico. Ele cumpria as leis, mas quando ele olha para Jesus e fala, Jesus, o que é necessário para eu te seguir? Jesus fala, vende tudo e me segue. Só que quando ele ouve isso, ele se entristece e vira as costas. Ele não consegue fazer isso. Ele consegue cumprir a lei, mas ele não consegue abrir mão dessas coisas, porque a mente ainda não foi transformada. Está preso à liturgia, está preso à lei, está preso àquilo que o homem fala. Mas não é possível entender o Evangelho porque não carrega o Espírito, porque ainda não teve transformação de mente. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é tempo de nós buscarmos uma mente renovada em Cristo. Não é mais tempo de ficar de qualquer maneira, porque a gente, esperando ou não, o Senhor está voltando. E se nós estivermos de qualquer maneira, nós vamos ficar. Mas o Senhor está dizendo, ainda há tempo de ser transformado, ainda há tempo de ser limpo, ainda há tempo de ser moldado, ainda há tempo de entrar no querer de Deus. Mas de qualquer maneira não se fica, de qualquer maneira não se entra no céu, de qualquer maneira não se alcança a salvação, porque a Bíblia diz, guarda o que tens, para que vocês não percam a sua coroa. É impossível viver uma vida de corrupção e achar que o céu me espera. A questão é que nós vivemos uma vida hoje leviana. Nós vivemos uma vida hoje como se o arrebatamento fosse historinha que alguém conta, fosse historinha que está num livro qualquer. Mas a verdade é que o Senhor virá e Ele vira para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja pode estar em pecado, o Senhor não se interessa se vai buscar 30 mil, 30 milhões, não interessa, mas o Senhor vai buscar quem for santo. E quem estiver levando uma vida de santidade. Mas hoje Ele dá oportunidade a mim e a você, de ter uma vida transformada e renovada pelo Espírito de Deus, porque Ele não me chamou, Ele não te chamou para viver uma vida de qualquer maneira, mas Ele nos chamou para viver uma vida santa com propósito na terra. Não me interessa se você ainda está sujo, não me interessa se você está longe, mas o Senhor está dizendo, hoje é noite de restauração, hoje é noite de mudança, hoje é noite de transformação, e eu creio pelo Espírito de Deus que pessoas sairão daqui transformadas e não viverão mais a mesma vida. Quando Jesus chama os discípulos, quando Jesus chama os apóstolos, Ele diz, larga tudo e me segue. Pedro era pescador, mas agora ele vira pescador de alma. Todo mundo que resolveu seguir a Cristo precisou renunciar a alguma coisa. Mas a verdade é, nós queremos viver uma vida de sucesso ministerial. Nós queremos viver uma vida onde promessas se cumprem na nossa vida. Nós queremos viver uma vida de abundância, onde as bênçãos nos perseguem. Mas nós não nos comprometemos a viver uma vida de renúncia, a viver uma vida de dizer não para o pecado, a viver uma vida onde Cristo, Ele prospera em minha vida e Ele a rege. Tanto é que, onde quer que eu esteja, eu não vou me moldar conforme o ambiente, porque eu sei que é Cristo que me direciona. José estava longe da casa do seu pai, mas continua fiel. Daniel está longe da casa do seu pai, mas continua fiel. Várias pessoas da Bíblia, pessoas que fizeram a diferença. Apóstolo Paulo estava na prisão, ele continuou fiel.
E é lindo porque ele diz, eu sei viver na abundância, eu sei viver na escassez, eu sei viver no palácio, eu sei viver na prisão. Porque a fidelidade dele não está entrelaçada ao ambiente em que ele está inserido. A fidelidade dele é direta para com Deus. E quem é fiel a Deus? É fiel na Babilônia, é fiel no Egito, é fiel onde quer que for. Mas ele permanece fiel, porque ele sabe a quem serve. É impossível eu pertencer a Deus se eu não carrego o Espírito de Deus. E a Bíblia frisa muito bem que aquele que não carrega o Espírito de Deus, a Bíblia parece um absurdo. Aquele que não carrega o Espírito de Deus, as coisas de Deus parecem loucuras. As coisas de Deus parecem absurdas, parecem delírios, mas aquele que carrega entende as verdades e o pensamento de Deus, porque a sua mente está ligada a Ele. Não é mais tempo de nós levarmos uma vida qualquer. O Evangelho exige mudança e renúncia. E se nós entramos na sua casa, não interessa quantas vezes na semana, se nós saímos da mesma forma, ainda não teve mudança de vida. Se nós saímos da mesma forma, se não conseguimos largar hábitos, se não conseguimos liberar perdão, se não conseguimos olhar no olho do meu irmão, se não conseguimos largar a fofoca, se não conseguimos largar o egoísmo, se não conseguimos largar aquilo que não agrada a Cristo, a verdade é, a gente ainda não foi liberto. A gente ainda não conheceu Cristo. O Cristo de bênção, o Cristo de promessa, também é o Cristo de renúncia, também é o Cristo que exige de nós, também é o Cristo que fala, olha, vem comigo, mas o Evangelho tem dores, mas porque eu venci o mundo, vocês em mim também podem vencer. Seguir a Cristo não nos isenta do desconforto, mas carregar a presença de Deus, onde quer que nós estejamos, nos garante uma vida com abundância. Ninguém entende, mas um cristão, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor, ainda sente a paz do Espírito, por conta da presença. E a reflexão que eu quero trazer nessa noite é, primeiro, será que você não tem se encaixado no mundo? Será que você só não tem sido mais um? Será que tu não é só mais algum pecaminoso? Será que tu não é só mais alguém que escandaliza o Evangelho, que dá mau testemunho? Será que o Senhor olha para nós e enxerga um agente da fé? Será que o Senhor olha para nós e ainda enxerga como alguém que Ele pode usar para levar o Evangelho e alcançar outras vidas? Ou será que o Senhor olha para nós e nos vê, dobrado à vontade da carne, vivendo uma vida de pecado, de sujeira? O Senhor não nos chamou para levar uma vida de qualquer maneira. Mas antes Ele nos diz, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. O Senhor não te trouxe aqui só para mais um congresso. O Senhor não te trouxe aqui só para botar uma roupa bonitinha e vir se apresentar para os outros. O Senhor não te trouxe aqui só para cantar, só para tocar, só para ter uma oportunidade, mas o Senhor está dizendo, é tempo de mudança de vida, é tempo de restaurar o altar, é tempo de largar os velhos hábitos, é tempo de sair do meio da sujeira, porque o relógio ainda não bateu, os cruzeiros ainda não se encontraram, então ainda é tempo de voltar para Cristo e viver a vida que Ele separou para mim e para você. E eu lamento se você for só mais alguém que vai sair daqui de qualquer maneira. Que o Senhor te dê mais tempo. Mas o que eu quero te dizer é, volta correndo para Cristo. Existem pessoas que se desviam mesmo estando dentro da igreja. E essa mensagem não é só para quem está fora, mas é para quem está dentro e está corrompido e sujo.
Se por acaso há alguém aqui nessa noite, o que eu quero te dizer é: volta aos pés de Cristo, volta logo para Cristo, volta para onde você não deveria ter saído, sai desse lugar onde o inimigo te prendeu, porque o Senhor é capaz de mudar a tua história, o Senhor é capaz de mudar as tuas vestes, o Senhor é capaz de fazer uma nova aliança, mas o que eu quero te dizer é: você vai continuar se sentindo triste, deprimido, não tendo paz, vivendo essa agonia, porque a tua alma foi feita para adorar a Cristo. Enquanto você estiver longe de Cristo, você não vai experimentar da paz e de tudo aquilo que Ele reservou para aqueles que são os seus filhos. Se não tem arrependimento, se não tem mudança, que crente nós estamos sendo? Que cristão nós estamos sendo? Que eu sou capaz de pecar, eu sou capaz de me manter preso ao pecado, e eu nem sinto mais o incômodo do Espírito Santo. Se por acaso o pecado se tornou normal para você, o que eu quero te dizer é que o Senhor quebrante o teu coração. O Senhor vira a uma das igrejas, agora não me recordo a qual, em Apocalipse. Ele fica e ele diz: larga, volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Larga o que tiver que largar, deixa o pecado de lado. Mas volta. E hoje o Senhor nos diz: volta ao primeiro amor. É tempo de mudança. É tempo de transformação de mente. Não tenho como alcançar o céu se eu não tiver a minha vida moldada e transformada pelo Espírito Santo. Não tenho como apresentar sacrifício vivo a Deus. E Romanos capítulo 12, versículo 1 que nós lemos, tem ligação direta com 1 Coríntios capítulo 6, que vai nos dizer que aquele que se entrega à imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Até o nosso corpo é voltado para Cristo. Até do nosso corpo a gente não tem direito, porque se não fosse Ele dando fôlego de vida, nem de pé nós estaríamos. Nós achamos que temos controle, mas se Deus quiser parar o nosso coração, ou arrancar o nosso fôlego agora, Ele arranca, mas Ele não faz por misericórdia. Você não foi chamado para viver uma vida de qualquer maneira. Até o teu corpo, o Senhor cobra para você apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus. Sede santos como eu sou santo. O Senhor não vai se moldar à nossa vontade. O Senhor não vai se moldar ao nosso querer. O Senhor não vai se moldar às manias e aquilo que o mundo diz ser certo. Mas antes Ele nos convida a ser transformados por Ele. E o Senhor nos dá duas opções. Ou nós somos transformados e alcançamos o céu, ou nós vivemos uma vida leviana, medíocre e conforme o pecado, e perdemos a nossa alma no inferno. E quando esse tempo chegar, não vai ter volta. Então conserta o que tiver que consertar agora. Volta se tiver que voltar agora. Abre mão de amizade se tiver que abrir. Abre mão de relacionamento se tiver que abrir. Abra mão do que for necessário, mas não abra mão da presença de Deus na tua vida. E se por acaso há alguém aqui sujo, longe do Senhor, Ele apresentou um sacrifício santo na cruz. Que ninguém é capaz de apresentar ou ofertar para pagar as nossas dívidas e nos dar direito à salvação, nos dá direito a viver uma vida de liberdade, de não mais escravos da minha carne, mas livre pelo Espírito, para eu escolher aquilo que eu quero te seguir. Então, se por acaso alguém aqui distante, longe do Senhor, Ele está dizendo: eu ainda tenho transformação de vida para vocês, renovação de vida. E eu quero pedir licença para orar. Quero pedir que os irmãos se coloquem de pé. E eu quero orar por aqueles que estão aqui, também por mim. Mas porque nesse tempo é necessário a gente ter transformação e mudança.
Que não seja só mais um culto, que não seja só mais um congresso, que não seja só mais um momento, que não seja só mais uma palavra, mas de que de fato seja o momento que o Senhor marcou conosco, para nós não vivermos mais uma vida de qualquer maneira. E agora eu te convido a fechar os teus olhos e se ligar com Deus. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença. Meu Senhor, eu quero te apresentar cada vida que entrou aqui nessa noite. Que não sejam as minhas palavras a tocar em seus corações, mas que sejam a Tua a alcançar a mente de cada um que está aqui. Meu Deus, eu te peço renovação e transformação de mente sobre cada um que está aqui. Que cada um sinta um incômodo do Teu Espírito Santo, para não viver mais uma vida de qualquer maneira, para não se encaixar aos padrões desse mundo, para não viver mais da maneira que o inimigo quer, mas que haja mudança e que eles vivam aquilo que o Senhor separou para eles. Se por acaso há alguém aqui preso pelo pecado, que nesse momento ele seja liberto pelo Teu Espírito Santo. Se eu estiver alguém aqui preso pelo homossexualismo, pela bebida, Senhor, pelo cigarro, por qualquer vício que seja, que hoje seja o momento, que hoje seja o dia que o Senhor marcou a libertação na vida de cada um que está aqui. Eu creio pelo Teu Espírito Santo, eu creio pelo Teu sacrifício na cruz, eu creio pela graça que foi liberada, que não somos mais escravos, mas nós somos livres. Jesus, eu te apresento cada noite, cada jovem que está aqui nessa noite. Meu Deus, não me interessa se eles estão distantes do Senhor. Não me interessa quão sujo eles estejam, o Senhor é capaz de limpar. O Senhor é capaz de salvar. O Senhor é capaz de curar. Jesus, traz a memória dos Teus filhos. O Teu sacrifício, o Teu sangue derramado naquela cruz. Traz a memória dos Teus filhos, que eles foram escolhidos como um vaso, instrumentos nas mãos do olheiro. Não há vaso quebrado que o Senhor não possa consertar. Não há vaso rachado que o Senhor não possa moldar. Não há vaso distante que o Senhor não possa resgatar. Mas eu clamo pelo Teu Espírito Santo nesse momento. Aquebranta o coração duro nessa noite. Meu Deus, convence os Teus filhos de que só na Tua presença é lugar de abundância, só na Tua presença é lugar de alegria, só na Tua presença é lugar onde eles vão se sentir cheios e completos. Meu Deus, se por acaso há alguém aqui perdido, que o Senhor resgate nessa noite. Se por acaso há alguém aqui quebrado, caído no chão, que o Senhor estenda as Tuas mãos e venha resgatar onde quer que ele esteja. Mas por Ti nós cremos que não vamos sair daqui da mesma maneira. Mas antes o Senhor marcou o encontro nessa noite para nós sermos cheios do Teu Espírito Santo. E não só cheio, mas transbordar a Tua presença. E não só cheio, mas renovado. E não só cheio para nós, mas transbordar e alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Pai, levanta esses jovens. Levanta aqueles que estão aqui dentro deste lugar. Você não foi chamado para estar aí sentado, mas o Senhor te chamou como um agente na fé. O Senhor te chamou como aquele que vai propagar o Evangelho. O Senhor te chamou para salvar almas. O Senhor te chamou para viver uma vida com propósito. E Jesus, através dessa oração, eu decreto pelo poder que há no Teu Espírito Santo, pela autoridade que o Senhor liberou sobre nós. Meu Jesus, que haja renovo nessa noite. Meu Jesus, que haja batismo com o Espírito Santo nessa noite. Meu Jesus, que o Senhor venha encher aqueles que estão vazios. Senhor, que o Senhor venha resgatar aqueles que estão perdidos. Jesus, clamamos pelo Teu Espírito Santo nesse lugar.
Clamamos pela tua presença nesse lugar. Assim como o Senhor fez em Atos 2. Desce o teu Espírito nesse ambiente. Senhor, alcança os teus jovens. Alcança os teus filhos. Nós não merecemos. Pela lei nós somos condenados. Mas por causa da tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, vem sobre nós mais uma vez. Pela tua misericórdia, derrama a tua presença mais uma vez. Pela tua misericórdia, nos enche mais uma vez. Pela tua misericórdia, nos aceita mais uma vez. Pela tua misericórdia, nos restaura mais uma vez. Jesus, dá uma chance. Jesus, dá uma nova chance. Jesus, dá uma nova vida. Jesus, dá um novo fôlego. Assim como o Senhor fez em Ezequiel 37, onde só havia ossos secos, onde só havia morte, mas pelo Espírito, mas pelo fogo, mas, Senhor, pelo sopro. Só havia morte, mas o Senhor trouxe vida. Só havia tristeza, mas o Senhor trouxe alegria. Meu Jesus, vem de novo. Senhor, vem de novo. Senhor, vem de novo. Senhor, vem de novo. Senhor, vem de novo. Jesus, desce de novo. Derrama o teu Espírito de novo. Senhor, sopra o teu vento de novo. Senhor, restaura de novo. Levanta de novo. Nos enxerga de novo. Senhor, nos encontra de novo. Jesus, os teus filhos não vão sair daqui da mesma maneira. Senhor, não vou sair daqui da mesma maneira. Senhor, ninguém que entrou aqui vai sair da mesma maneira. Porque hoje eu creio que o Senhor veio aos nossos encontros. E Ele está dizendo, eu vim fazer o novo. Eu vim trazer o novo. Eu vim restaurar. Eu vim curar. Eu vim libertar. Eu vim salvar. Não vai ser mais o mesmo. Não vai voltar mais fazendo o mesmo. Não vai voltar pelo mesmo caminho. Não vai voltar pela mesma forma. Não vai voltar mais da mesma maneira. Mas transformação. Transformação de mente. Renovação de mente. Renovação do Espírito. Não vai ser mais o mesmo. Porque hoje o Espírito te encontra. Não vai ser mais o mesmo. Porque o Senhor marcou encontro contigo. Não vai ser mais o mesmo. Não vai chorar o mesmo choro. Não vai voltar para o mesmo quarto. Não vai viver mais refém da depressão. Não vai viver mais refém da ansiedade. Não vai ter mais mente suicida. Não vai predominar o pecado. Não vai mais ser preso em pornografia. Não vai mais ser preso em homossexualismo. Não vai mais ser preso em bebida. Não vai mais ser preso em vício. Porque o Deus que liberta veio aqui nessa noite ao teu encontro. Não vai continuar o mesmo. Não vai ser mesmo crente triste, abatido, derrotado. Porque hoje o Senhor veio e decretou vitória sobre a tua vida. Não vai ser mais o mesmo. Vai viver o novo de Cristo. Vai viver um momento novo com Cristo. Vai viver um ministério novo com Cristo. Não mais água no joelho. Não mais água em tornozelo. Não mais água na cintura. Não mais água no peito. Não mais água no pescoço. O Senhor está dizendo, mergulha no meu espírito. Não é mais qualquer coisa, não é qualquer rio. O Senhor está dizendo, mergulha, porque quando tu mergulha, eu te limpo do que é necessário. Quando tu mergulha, eu te curo dos traumas antigos. Quando tu mergulha, eu te liberto das correntes do inferno. Quando tu mergulha, eu salvo a tua casa, eu salvo a tua alma, eu salvo teu pai, eu salvo tua mãe, eu salvo teu filho. Não mais o mesmo. Não mais o mesmo.
mais o mesmo. Eu repito quantas vezes necessário, não mais o mesmo. Não vai viver mais de qualquer maneira. Não vai mais andar com qualquer pessoa. Se Deus tiver que afastar, Ele afasta, viu? Não se surpreenda se todo mundo sair do teu lado. Não se surpreenda se as portas fecharem. Não se surpreenda se o telefone parar de tocar. Não se surpreenda se a tristeza bater e tu não tiver mais para quem ligar. Porque o Senhor permite para tu entender que a presença dEle é o que você necessita. Tu não depende de homem para viver. Tu não depende de amigo de relacionamento. Tu não depende de saidinha final de semana. Tu não depende de vício, de bebida, seja do que for. Tu não depende mais disso. Mas você é um ser dependente totalmente de Cristo. O Senhor prefere te ver perder coisas antes de perder. Ele vai te tirar, Ele vai tirar o necessário. Ele te tira de onde for necessário, mas não mais o mesmo. Não mais o mesmo. Não mais a mesma vida. Não mais os mesmos hábitos, não mais as mesmas companhias, não mais as mesmas vestes, não mais o mesmo linguajar, não mais os mesmos ambientes, não mais as mesmas saídas, não mais até mesmo o mesmo emprego, porque quando o Senhor, Ele tem um novo para a nossa vida, Ele tem um novo em todas as áreas, e o Senhor está dizendo, não mais o mesmo. Não mais o mesmo. Não a mesma tristeza. Não o mesmo pecado. Não mais o mesmo. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados hoje. Eu acrescento hoje, mas sejais transformados hoje, pela renovação da vossa mente. Não perca o que o Senhor liberou sobre a tua vida hoje. Que não seja só um momento de nós chorarmos na presença de Deus, de nós sentirmos o Espírito Santo, mas que hoje seja um marco, assim como para Paulo foi em Damasco. Aquilo foi um marco. Pedro, quando o Senhor aparece depois de morto, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, foi um marco. Quando Deus chama Jeremias, foi um marco. Hoje é um marco de uma nova história que Deus libera sobre a tua vida. Hoje é um marco do início do teu ministério. Hoje é um marco do início de uma vida de verdade no Evangelho. Hoje é o marco de uma vida onde nós vamos viver de fatos com o Espírito Santo, sem me preocupar com o ambiente em que eu estou inserido. Que toda vergonha venha ser jogada por terra. Que toda amarra venha ser jogada por terra. Que toda prisão de mente ou física, o que seja jogada por terra. E que a partir de hoje, você viva um novo de Deus na tua vida. E eu agradeço a minha oportunidade.